Tudo bem? Meu nome é Eduardo Biaia e eu estou aqui para a gente compartilhar mais uma mensagem do livro Vida Feliz, psicografado pelo médium Divaldo Franco e ditado pelo espírito Joana de Ângeles. A mensagem de hoje é a 159. Ela diz o seguinte: quando o homem se resolve por modificar a conduta moral para melhor, parece defrontar uma conspiração geral contra os seus propósitos de enobrecimento. Tudo se altera e desgoverna. As mínimas coisas fazem-se complicadas e o ritmo dos acontecimentos, por algum tempo, muda para pior. Esse estado de coisa leva o candidato à reforma íntima a retroceder, a desistir. É natural, porém, que assim aconteça. Toda transferência modifica o habitual. Na área das ações morais, a reação é maior, porquanto se penetra nas raízes do mal para extirpá-lo, a fim de dar surgimento a novos e equilibrados costumes. Não abandones desse modo os teus intentos de moralidade e crescimento interior, em razão das primeiras dificuldades a enfrentar. O texto de Joana nos fala do grande desafio da reforma íntima, que é necessária, que é fundamental para a nossa evolução como espíritos. E é aquilo que a gente vem fazer aqui nessa encarnação, em todas as nossas encarnações, é a nossa evolução espiritual, é o nosso aprendizado, é o resgate de erros que tivemos no passado e alguns até cometidos nessa própria encarnação mesmo. Só que essa reforma íntima, se a gente for comparar com a reforma de uma casa até, a gente vê que dá trabalho. Para a gente reformar uma casa, a gente tem que quebrar, a gente poeira na casa, fica incômodo durante algum tempo, parece que não acaba nunca, você começa a quebrar, e aí quebra a fachada, quebra piso, e aí fica aquela confusão, a gente não consegue pisar direito, às vezes uma casa com alguns quartos, tem que dormir todo mundo no mesmo quarto, porque o resto está quebrado, aquela poeirada, e quando você começa a fazer aquilo parece que não vai acabar nunca, e até ficar pronto, não fica bonito. A gente tem que ter a paciência de esperar aquilo ficar pronto e entender que é um processo. Agora eu quebrei, o tijolo está aparecendo, está feio. Mas isso está feio agora para que a gente possa, para que mais adiante eu consiga colocar um cimento, consiga colocar uma massa, uma cor bonita e aí vai ficar bom. A gente precisa entender numa obra, numa reforma de uma casa, que isto é um processo. E quando a gente fala da nossa reforma íntima, é a mesma coisa. Voltando até, me lembrando, voltando até a história da casa, da reforma física, às vezes quando a gente começa a quebrar, a gente pensa, pô, que saudade, acho que estava melhor como era antes, pelo menos como era antes, não tinha a confusão que está agora. E aí, voltando ao que nós estávamos dizendo, com a reforma íntima, a gente precisa ter paciência e coragem de dizer o seguinte: não, vai ficar melhor. E quando a gente começa a quebrar, começa a se desfazer daquilo que é ruim, é incômodo, porque a gente já está acostumado com aquilo. Aí por isso que nós buscamos aquele exemplo. A gente até fica, não, deixa como está que está melhor. Eu tenho esse defeito, eu tenho esse problema, mas eu já estou acostumado com ele, eu já vivo bem com ele, é melhor do que tentar mudar. É a mesma coisa, né? A casa é ruim, mas você já está acostumada com ela. Quando começa a quebrar, que vem poeira, que vem tudo, é um problema. E com a gente também, quando a gente começa a mexer nessas situações ruins, nesses maus hábitos que nós temos, sejam eles quais forem, isso incomoda, porque a gente se vê de uma maneira que a gente não gostaria de se ver. A gente encara os nossos problemas, a gente encara as nossas dificuldades, a gente encara o que a gente fez de errado e que muitas vezes a gente passa a mão na própria cabeça para ficar tudo bem. E se a gente quer se modificar e se modificar para melhor, a gente tem que encarar isso. Isso não é agradável. Então é importante que a gente respire fundo, que a gente tenha a força de seguir em frente, pensando, agora está ruim, mas é por um motivo melhor. E é claro que dificuldades vão aparecer, porque a gente começa a lidar com aquilo que a gente não gosta, começa a querer alcançar um degrau de algo que a gente achava que não ia conseguir e que dá trabalho. Isso sem falar
que nós sabemos que não estamos sozinhos. Então existem companhias espirituais, irmãozinhos ignorantes, não maus, mas ignorantes, que gostam daquele nosso estilo antigo, que conseguem viver e que precisam do nosso estilo antigo para continuar fazendo o que fazem. E aí, quando a gente se dispõe a mudar, eles não vão gostar. Eles vão nos inspirar, eles vão nos intuir para que a gente não vá. Vão nos mostrar, vão até salientar situações antigas para a gente. Olha só, você vai deixar isso, por exemplo, quando a pessoa é muito irritadiça e está tentando se modificar. As situações vão aparecer e esses irmãozinhos que se comprazem com isso vão dizer, você vai deixar barato? É isso mesmo? A gente vai ter que lutar com as nossas fraquezas. Isso faz parte do processo. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer também que existem muitos irmãozinhos, a espiritualidade amiga, que está pronta a nos dar a mão. A gente só precisa estender, mas estender de verdade. Não é fazer aquela coisa assim, igual criança, que põe a mãozinha e tira, que põe a mãozinha e tira. A gente tem que estar disposto a fazer a mudança de verdade. A gente tem que estar disposto a enfrentar a poeira, o chão quebrado, a dormir todo mundo num quarto só, mas entendendo que isso é para uma coisa melhor. Porque a comodidade com a coisa ruim não vai nos levar a nada, e o que é mais certo, nós viemos para nos modificar, nós viemos para aprender e para evoluir. E se nós não evoluirmos agora, nós teremos, é a ordem natural das coisas, a lei do progresso nos diz isso, nós teremos que evoluir em algum momento. E talvez de forma um pouco mais, vamos dizer assim, radical. Porque se a gente não aprende da maneira mais fácil, a gente vai aprender da maneira mais difícil. Então, aqueles problemas que hoje a gente talvez consiga lidar de uma maneira mais fácil, se a gente não quiser lidar com eles, eles vão aparecer lá na frente. E aí de uma maneira talvez mais acentuada para que a gente entenda, olha, você não entendeu antes que precisava lidar, agora não tem jeito, está colocado numa situação que você ou enfrenta ou enfrenta. Então a gente mesmo pode aliviar o nosso caminho, porque as mudanças vão ter que ser feitas. Cabe a nós a velocidade e a maneira, se vai ser mais fácil ou mais difícil que elas aconteçam. Então, a melhor maneira é a gente encarar essa obra, pegar uma vassourinha, um paninho e ir passando para limpar o pó que vai ficar, porque quando a obra acaba, a gente dá aquela olhada e vê como ficou bonito e pensa, nossa, valeu a pena, foi difícil, mas valeu a pena, a casa ficou bonita, foi difícil, mas valeu a pena. Eu não sou mais o homem velho, eu sou o homem novo. É isso, minha gente. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe a todos.